enfim. Felipe, eu queria saber de você o seguinte: o Geisel tem 2 reconhecimentos polêmicos no governo dele, né, na política, entre outras atitudes aí do governo na política externa. Um foi o reconhecimento da China, o outro da vitória do MPLA lá em Angola. Eu queria que você falasse um pouco da política externa do governo Geisel. Um pouquinho ele já falou que é a questão das 200 milhas que peitou os Estados Unidos, né? Exatamente. Mas as 200 milhas em si foram no governo Médici. Né? O Geisel transformou essas 200 milhas em aproveitamento econômico com a exploração de petróleo. Né? A política externa do Geisel ela foi o que se chama de política externa independente, ou seja, de projetar o Brasil como uma potência autônoma, né? Como um país que não estava debaixo do guarda-chuva de nenhuma outra potência, nem da União Soviética e nem dos Estados Unidos. E foi uma política externa também que serviu para impulsionar o desenvolvimento interno, uma vez que a indústria brasileira naturalmente tinha dificuldade para concorrer nos mercados mais desenvolvidos, no mercado americano, no mercado europeu. Então, o que é que o Itamaraty do governo Geisel pensou? Bem, então temos que nos aproximar dos países do Sul, temos que nos aproximar do terceiro mundo, aproveitar que vários países do terceiro mundo estão se desenvolvendo, e já que o Brasil está numa posição mais adiantada, está numa posição mais privilegiada, aproveitar para exportar as nossas manufaturas para esses países. Daí que o governo Geisel procurou uma maior aproximação com os países do terceiro mundo, independentemente da sua vinculação ideológica. Então, por exemplo, qual foi o sentido do Brasil ter sido o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola e o governo do MPLA, que era um governo marxista, era um governo revolucionário marxista? O objetivo era fazer o Brasil entrar com as suas empresas na África, para disputar mercados na África, para a África não ficar só com a União Soviética ou só com os Estados Unidos, para o Brasil se tornar um player, se tornar um agente competitivo dentro da África. Então foi uma diplomacia a serviço do desenvolvimento interno brasileiro, né? Então o Brasil reconheceu o novo governo de Angola com a condição de obter o petróleo angolano em condições mais favoráveis. O Brasil precisava de petróleo naquele momento. Em troca, o Brasil exportaria manufaturados e colocaria as suas empreiteiras na África. Quem começou a colocar a empreiteira brasileira na África não foi o Lula, foi o Geisel. Né? Isso aí é algo que vem do período militar. E o BNDES, na época, BNDE, não tinha o S ainda, o BNDE foi fundamental para isso. Assim como no governo Lula, o BNDE emprestava dinheiro para as empresas brasileiras irem para a África. Ele não emprestava dinheiro para os países africanos, emprestava dinheiro para as empresas brasileiras que iam para a África, levando engenheiros brasileiros, mão de obra brasileira, tecnologia brasileira. A Embrapa também teve uma entrada... influência brasileira, né? Exatamente. Porque quando você faz tudo isso, você está criando enfim, você está projetando a influência do Brasil fora, você está assumindo um protagonismo, né? Exatamente. Ou seja, então a política externa do governo Geisel foi uma política de buscar construir o protagonismo internacional do Brasil, né? E um dado interessante é que o Brasil, sem se colocar contra os Estados Unidos, até porque não convinha ao Brasil hostilizar os Estados Unidos, mas o Brasil procurou uma maior independência em relação aos Estados Unidos. Tanto é que o Geisel não fez nenhuma viagem internacional aos Estados Unidos. Todas as viagens internacionais dele foram à Europa, à África e à Ásia, né? Ou seja, para o Brasil diversificar as suas relações com o exterior, não ficar concentrado só... Porque é uma ironia, né, Felipe? Porque o Geisel, como oficial superior, ele fez curso nos Estados Unidos. É irônico isso. Exatamente. Ele fez curso nos Estados Unidos, lá em Fort Leavenworth, né?
Mas era a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava ao lado dos Estados Unidos, ali não tinha jeito. E outra coisa também, naquele momento, o Brasil ainda não tinha estrutura industrial para peitar os Estados Unidos. Nos anos 70 já tinha. Né? Então, o próprio desenvolvimento industrial brasileiro permitiu que o Brasil conseguisse maior margem de autonomia na sua diplomacia. Né? Isso é interessante que o Geisel, gente, ele tem umas certas idiosincrasias, ele tem umas certas passagens na vida dele que são interessantíssimas. Por exemplo, isso que o Felipe falou, dele ter cursado nos Estados Unidos. Mas também é o presidente brasileiro e militar que denuncia o acordo militar com os Estados Unidos de 1952. Ele extingue esse acordo no governo dele. É um acordo que a gente tinha, né, de receber armamentos americanos. Aí o Geisel acaba com isso. Então vocês veem que a visão dele ia muito além, a visão do presidente Geisel ia muito além da do general Geisel, né? Muito além do quartel. Exatamente. Comandante, mas era um ditador. O que importa é isso, era um ditador. O resto é tudo detalhe. Um ditador, um torturador. Torturador, enfim. O pessoal só vê isso daí, né? Não consegue entender o aspecto de grandeza que ele buscava para o Brasil, né? Sim. E assim, o Brasil votou na ONU para declarar o sionismo uma forma de racismo, o que deixou o sionismo internacional de cabelo em pé. Mas por que o Brasil fez isso? Por que o Brasil marcou essa independência em relação a Israel? Para se aproximar do mundo árabe, porque o Brasil precisava do petróleo do mundo árabe e, ao mesmo tempo, tinha interesse em exportar manufaturados para o mundo árabe. Por exemplo, o maior cliente da Ingesa era a Líbia, do Gaddafi. A Imbel exportou muita arma para a OLP, do Arafat. Então, o Brasil teve, sim, uma política de aproximação muito forte com o mundo árabe e uma política comercial que está aí até hoje. Até hoje, o Brasil tem fortes relações comerciais com o mundo árabe, herança do governo Geisel, e que fortalece muito os mais diversos setores produtivos do país, o agro, a indústria, né? Ou seja, o Geisel atuou como estadista, atuou como construtor de futuro. Ele não foi só mais um presidente lá que cumpriu a rotina administrativa, burocrática dele, depois saiu. Não, o Geisel construiu um futuro e esse futuro a gente está vivendo ele. Se a gente ainda tem alguma estrutura, alguma condição no Brasil, muito se deve ao governo Geisel. O governo Geisel consolidou... Sim. O primeiro governante que nós tivemos que conseguiu iniciar, pelo menos, a inserção do Brasil no mundo, né? Ele foi o primeiro, até porque na época do Getúlio e do Juscelino você não tinha condições para isso, né? A gente estava muito aquém de certas coisas, mas o Geisel eu acho que é quem dá o pontapé inicial dessa visão aí de um Brasil participativo, de um Brasil importante no mundo, né, Felipe? Exatamente. Ali o Brasil inaugura a multipolaridade, por assim dizer. A política externa do Brasil já atuava de acordo com os princípios da multipolaridade. O Brasil rejeita a dualidade da Guerra Fria e passa a ver o mundo a partir de um prisma próprio, a classificar os países segundo os seus interesses nacionais e não segundo a lógica binária da Guerra Fria. E isso, aliás, foi aprofundado no governo Figueiredo, né? Por exemplo, o Brasil não boicotou as Olimpíadas de Moscou em 1980, que os Estados Unidos fizeram um boicote às Olimpíadas de Moscou, o Brasil não seguiu esse boicote, e em troca, a União Soviética presenteou as empresas brasileiras com vários contratos nos países africanos em que ela efetivamente mandava. Então, a Odebrecht ganhou muitos contratos dos países socialistas da África como retribuição da União Soviética por o Brasil não ter boicotado a Olimpíada de Moscou. Uma outra questão também foi a própria questão da dívida externa no governo Figueiredo, foi um fator de autonomização do Brasil em relação aos Estados Unidos, uma vez que o Brasil passou a procurar vários outros parceiros comerciais, inclusive aprofundando vínculos com a União Soviética,
a fim de obter divisas para pagar a sua dívida, e isso desagradou profundamente os Estados Unidos. O Brasil também, ainda no governo Geisel, um ponto interessante também, o Brasil começa a avançar na fronteira tecnológica internacional, ou seja, começa a avançar nas tecnologias mais avançadas que havia na época, o 5G da época, por assim dizer. Por exemplo, o Programa Nacional de Informática do governo Geisel. A informática era o que havia de mais avançado no mundo naquele momento, e o Brasil largou na frente. E com o incentivo do governo Geisel, que criou a Cobra, a Companhia Brasileira de Computadores, né? Depois o Figueiredo cria a Reserva de Mercados de Informática, muito polêmica, mas que deu continuidade a isso que foi iniciado no governo Geisel, justamente para o Brasil ter uma inserção mais autônoma no cenário internacional. Porque um país, qualquer país, ele só pode ser forte internacionalmente, só pode ser forte nas relações internacionais se ele for economicamente forte, né? Uma diplomacia forte precisa de uma economia forte. E uma economia forte precisa de desenvolvimento, precisa de indústria, precisa de tecnologia. E o governo Geisel criou todas as condições políticas e institucionais para favorecer esse desenvolvimento interno. Ele não foi estatista, mas ele colocou o Estado como planejador brasileiro para favorecer o setor privado nacional, né? E abriu o mercado externo para o setor privado nacional a partir da política externa independente. Então, o governo Geisel, ele consolida a obra iniciada em 30, ele aprofunda e consolida isso que foi iniciado em 30. Então, pode-se dizer que o Geisel foi a era Geisel, o governo Geisel foi o ápice, o apogeu da era Vargas. Getúlio Vargas ainda sem um não teria havido outro, né? Sem um não teria havido outro. Por exemplo, Geisel foi o apogeu da era Vargas. E outra coisa interessante também, a inserção internacional do Brasil não foi só econômica, foi também cultural. A Embrafilme, que era uma empresa estatal de cinema, ganhou um impulso enorme, inclusive colocando os filmes brasileiros no exterior. A Globo difundiu a ideia errada de que a Embrafilme só produzia pornô chanchada. A Embrafilme nunca produziu pornô chanchada. As pornô chanchadas eram todas de produtoras privadas. A Embrafilme produzia filmes históricos, produzia filmes com base na literatura brasileira, e a Embrafilme ganhou muita verba para colocar os filmes brasileiros nos festivais internacionais, e vários desses filmes foram premiados internacionalmente. Ou seja, então a cultura brasileira passa a ser projetada, ou seja, o Brasil passa a projetar o seu poder brando no mundo. Soft power, exatamente. O seu soft power no mundo, né? Então foi um momento decisivo para a construção. A Funarte, então, a Funarte foi criada no governo Geisel também, né? Enfim, teve também o tratado de cooperação amazônica, né, que também foi do governo Geisel, que é importantíssimo. Deveríamos atualizar esse tratado para os dias de hoje. Hoje em dia ele se torna mais fundamental, porque o que é que foi o tratado de cooperação amazônica? Os países amazônicos, liderados pelo Brasil, firmaram um acordo para a defesa recíproca da região amazônica, para impedir a interferência estrangeira na Amazônia. Então é isso que precisamos fazer hoje em dia. Os países amazônicos precisam se unir, precisam se integrar para a gente tomar conta por nós mesmos da Amazônia, para o Macron, para o Biden não ficarem metendo